Salva todos os seus lares, Senhor. Nós vamos, nessa hora, começar o nosso culto. Vamos começar a fazer oração. Amém? Pai, nós te damos graças, Senhor, nesta noite. Nós adoramos o teu nome, porque tu és grande, tu és soberano, Pai. Recebe a nossa oração, nosso louvor. Toca nas nossas vidas, nas nossas casas, Pai. E que nós possamos te adorar em espírito e verdade. Recebe a nossa oração, nosso louvor. Porque só por Deus é digno de honra, de graça, de louvor e adoração. Nós te adoramos, Senhor. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. As coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Jesus, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor Jesus está no controle de tudo. Ele está no controle da tua vida, da nossa vida.
E nós te adoramos, Senhor, nesse lugar, Pai. Porque só Tu é digno de honra, de graça, de louvor e adoração, Pai. Meu Deus, entra em cada lar hoje aqui nesse lugar. Entra em cada casa, Deus. Porque nós sabemos que o controle da nossa vida está nas Tuas mãos, Jesus. Pai Santo, nós te adoramos, Senhor. Nessa hora nós entregamos a nossa ansiedade, as nossas dores no Teu altar, Deus. Nós entregamos a Ti, Senhor, e Te adoramos porque Tu és fiel, Deus. Aleluia. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por Ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Mais uma vez. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por Ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Aleluia. Nós adoramos ao Teu nome, Senhor Jesus. E nós cremos que Tu és a cura. O Senhor está aqui, nesse lugar. Ele está te visitando aí na tua casa. E Ele quer ouvir o teu clamor hoje, nessa noite. Abra a tua boca e exalte o nome dEle. Porque Ele quer ouvir a tua voz. E eu creio que o Senhor Jesus vai curar essa nação, vai curar este lugar, porque o poder da oração está conosco. Adore Ele. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em Ti, confio em Ti. Creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Aleluia. Creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Declare. Aleluia. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em Ti, confio em Ti. Creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Tu és a vida, Senhor.
Aleluia! Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Aleluia. Aleluia. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Aleluia. Feche seus olhos aí onde você está e comece a orar aí onde você está. Pai Santo, nós estamos na tua presença, Deus. Nós cremos que tu és um Deus do impossível, Pai. Nós cremos que tu és um Deus que vai curar essa nação. Nós clamamos a ti, Deus. Usa, Senhor, de misericórdia conosco, Pai, nesses últimos dias. Nós precisamos da tua graça e do teu poder, Deus. Nós não merecemos nada que venha de ti, Pai. Mas tu és um Deus poderoso. E nós te pedimos, usa de misericórdia, Senhor, conosco. Alcança, Senhor, aqueles que estão enfermos, aqueles que precisam ser curados, Deus. Aqueles que precisam de um alimento, de um sustento. Pai Santo, vai cuidando desta nação. Pai, toma essa nação nas tuas mãos, Deus. Nós cremos que tu és um Deus do impossível. Tu és um Deus do sobrenatural. Tu és um Deus santo e poderoso. Por isso nós te adoramos, Senhor, e exaltamos o teu nome, Deus, e declaramos que tu és um Deus do impossível. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui mais uma vez no culto online para sermos instrumento de Deus através desse canal descoberto pelos homens, essa tecnologia que tem feito com que a mensagem, os acontecimentos cheguem na sua casa em tempo real. E aqui estamos para bendizer o nome do Senhor, depois de termos um momento de louvor e de adoração. Estaremos ministrando a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo 7, e o versículo 3, que diz o seguinte, Eclesiastes 7, Eclesiastes 7, e o versículo 14, que diz assim: no dia da prosperidade, alegra-te do bem, mas no dia da adversidade, considera: Deus fez a este em oposição àquele, para que o homem
nada descubra do que há de vir depois dele. Diante desses cenários que estamos presenciando, temos aprendido bastante a nos comportarmos diante de algumas situações, até mesmo inesperadas para nós, e temos entendido que mesmo diante das lutas, das adversidades da vida, nós aprendemos. E até nesses momentos de adversidade nós podemos e devemos reconhecer o seu valor para as nossas vidas. Como eu li em Eclesiastes capítulo 7, e o versículo 14, diz que no dia da prosperidade regozija-te. Bem verdade, isso é mais do que óbvio. No dia que estamos alegres, estamos felizes, a tendência é nós nos regozijarmos no Senhor, nos alegrarmos até mesmo de uns para com os outros, porque tudo vai bem, tudo está tranquilo, tudo está em paz. Então, esse momento de felicidade, momento de prosperidade, nós devemos assim nos alegrar no Senhor. Mas a Bíblia também diz que no dia da adversidade, considera. Então, esse momento também é muito, muito importante para a nossa vida, porque a Bíblia mesmo nos orienta a considerar esse momento de luta, um momento onde devemos parar e refletir e tirar algumas lições para a nossa vida. Então não devemos desprezar esses momentos de tribulação que passamos nessa vida. Certamente é uma situação em que trará um entendimento maior para as coisas da vida e uma maturidade para o nosso viver. Porque o próprio Deus é quem faz tanto um como o outro, para que o homem nada descubra do que há de vir depois. Então hoje estamos bem, amanhã podemos estar maus. Hoje estamos alegres, amanhã podemos estar tristes. Hoje nós temos em abundância, amanhã podemos passar escassez. Mas tudo isso Deus faz para que o homem não confie em si mesmo. O Senhor assim coloca essa dinâmica da vida para que não sejamos prepotentes e agirmos conforme a nossa força ou determinarmos o nosso futuro como se nós fôssemos dono dele. Mas tudo pertence ao Senhor. E a Bíblia diz que mais vale um momento de tristeza do que dias de riso, porque é o rosto circunspecto que produzirá um coração compreensível. Então, olha o valor da adversidade que Salomão escreve no seu livro de Eclesiastes, dizendo que vale mais um momento de tristeza do que dias de riso. Parece que de imediato isso não pode ser verdadeiro, e que nós mesmo pela nossa natureza rejeitamos um dia de adversidade, um dia de tristeza. Mas ele diz que vale mais, que é muito importante esse momento, porque é exatamente nesse momento onde nós vamos fazer uma retrospectiva da nossa vida. É nesse momento onde nós vamos avaliar a maneira que estamos vivendo e descobrir os valores que estão dentro de nós. Então, no momento de tristeza, que o coração fica mais abalado, fica mais sensível e até mesmo compreensível. Por isso não devemos desprezar o valor da adversidade, mas tirarmos proveito dessas situações que passamos no nosso dia a dia. É na escola do sofrimento que adquirimos entendimento. Quem dera se nós fôssemos tão disciplinados para aprendermos ouvindo através de conselhos. Sabemos que na nossa própria vida, e você que é pai, você que é mãe, algumas vezes exortou seu filho para que não fizesse isso ou aquilo outro, e ele não deu ouvido e acabou fazendo aquilo que não se deveria. Então você em algum momento, e eu também como pai, tivemos que corrigi-los, até mesmo
com um cinto, com um chinelo, fazendo a devida correção para que se aprenda a obedecer e a não fazer aquilo que não deveria ser feito. Então é através, muitas vezes, geralmente até, da dor, é através do sofrimento que nós aprendemos e temos o entendimento e a sabedoria para aprendermos as coisas da vida. Então, se fosse simplesmente por ler ou ouvir, seria muito bom. Mas o verdadeiro aprendizagem, ele vem através da prática, vem através do sofrimento. E Paulo relata na sua carta aos 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11, quando ele diz: quando eu era criança, pensava como menino, sentia e falava como menino. Quando cheguei à idade adulta, deixei para trás as atitudes próprias das crianças. Então é bem verdade que nós também, quando ainda novos em idade, pensamos tantas coisas sem futuro, tantas coisas desnecessárias, agimos e nos comportamos como verdadeiras crianças que não conhecem ainda certos valores. Mas quando nós crescemos, nós vamos entendendo algumas situações e vamos deixando as coisas de menino para trás. As mulheres, até como quando criança, né, brincam de bonecas, os homens brincam de carrinhos, e o tempo vai passando, daqui um dia eles não querem mais carrinhos, eles não querem mais boneca, mas querem um celular, e do celular não larga mais, fica até a velhice, que hoje é o nosso brinquedo, é a nossa diversão. Mas Paulo está dizendo a respeito, quando ele era uma criança espiritual, quando ele era um menino na fé, quando não tinha ainda a compreensão das coisas do alto, então ele se comportava assim como uma criança. Mas quando ele teve o encontro com Cristo, quando ele enxergou a verdadeira salvação que é Jesus, ele diz: olha, cheguei a crescer, deixei as coisas de criança para trás e me tornei uma pessoa adulta, uma pessoa amadurecida. Assim também nós, como cristãos, devemos crescer cada vez mais. Devemos alcançar essa estatura de varão perfeito. Então tem muitas coisas e que nós nos comportamos na vida espiritual, na nossa vida cristã, como criança, e precisamos amadurecer, e principalmente diante do momento em que estamos vivendo, devemos nos centrarmos na palavra de Deus, buscar no Senhor a direção, buscar a verdade, buscar a presença do seu Espírito, para que possamos dar um bom testemunho diante de tudo isso que temos vivenciado. Provérbios capítulo 3, versículo 5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te apoies no teu próprio entendimento. Então o Senhor permite as adversidades da vida, para que possamos confiar tão somente nele. Porque se tudo for bem na nossa vida, nós achamos que não precisamos de Deus. Somos pessoas autossuficientes, pessoas que podem destinar o seu futuro e até mesmo querer determinar tudo o que vai acontecer na sua vida. Então o Senhor permite essas nuances da vida, para que possamos ter o nosso coração nele. Então hoje está tudo bem, mas o dia de amanhã pertence somente a Deus. Isso para que o homem não venha se apoiar na sua própria força. Como a Bíblia diz: maldito o homem que confia na sua própria carne, no seu próprio entendimento, no seu próprio braço. Então todos nós dependemos da graça de Deus nas nossas vidas. Mateus capítulo 6 e versículo 34 diz: não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então nós devemos ter essa confiança no Senhor e não ficarmos preocupados com o dia de amanhã, mesmo que essa situação que estamos vivendo é normal, que venhamos a pensar o que será de nós no dia de amanhã. Você que está desempregado, ou você que está sujeito a ser mandado embora do serviço, você que
trabalha como autônomo e nesse momento não está tendo meios de ganhar o seu dinheiro, de sustentar a sua casa. Mas a Bíblia diz claramente, até mesmo nessa situação, nós não devemos nos aquietar, mas confiar no Senhor e saber que de uma maneira ou de outra, Ele vai providenciar aquilo que é necessário para o nosso sustento. Então não antecipe as preocupações do dia de amanhã. Viva hoje. Cada dia vai ser um dia diferente. Acreditamos que o milagre de Deus vai acontecer dia após dia em favor das nossas vidas, de todos aqueles que confiam no Senhor, que têm o seu coração nele. Ele é um Pai de amor, Ele é um Pai justo e jamais nos abandonará. Então basta a cada dia o seu próprio mal. Então não fique desesperado, não fique já sofrendo antecipadamente. Tenha essa maturidade, tenha essa fé de crer no Senhor e entregar todas as coisas em suas mãos. Resolvamos os problemas de hoje, como indivíduo e como igreja. Certamente temos compromissos, temos responsabilidades, temos algo que precisamos resolver em dias futuros. Mas o mais importante é que você viva hoje. Hoje é o dia principal, porque é hoje que você está vivo, é hoje que você está com esperança, é hoje que você está com fé, é hoje que você tem meios, tem maneiras de se pensar, de como resolver esses problemas futuros e até mesmo outros que virão. Então, como indivíduo, não se preocupe, resolva os seus problemas hoje e amanhã a misericórdia do Senhor se manifestará em favor da sua vida. E nós também, como igreja, devemos resolver o nosso problema hoje. Amanhã não sabemos o que há de acontecer. Tenho escutado alguns colegas de ministério dizer que os pastores, depois dessa pandemia, não serão os mesmos. Outros afirmando, dizendo também que a igreja não será a mesma. Eu espero que de fato haja essa mudança, mas para o melhor. Eu quero passar esse tempo e fazer uma análise de toda essa situação, para que de fato nós, como indivíduos e como instituição, como igreja, possamos melhorar cada vez mais e realizar a obra de Deus, colocando os verdadeiros valores nas nossas vidas e assim fazermos tudo aquilo que a palavra do Senhor nos orienta, para que possamos ser instrumentos em suas mãos. Tiago 4,17 diz: quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Então este é o momento de solidariedade. Este é o momento onde nós vamos colocar em prática aquilo que nós falamos, aquilo que nós dizemos que acreditamos e colocamos como verdade. Então a verdade, ela só passa a ser verdade de fato quando ela é demonstrada, quando ela é feita. Enquanto estiver somente em palavras, não se tem uma certeza daquilo que se diz. Mas é nesse momento, como igreja, que nós temos que manifestar a nossa fé e o nosso amor para com o próximo. E esta é uma grande oportunidade. Tem competência que pertence somente a Deus, outras pertencem a nós como homens. Exemplo, Romanos 4,17 diz que Deus chama a existência as coisas que não são como se já fossem. Então somente Deus tem o poder de criar qualquer coisa. Ele, por meio da sua palavra, Ele chama a existência aquilo que nem imaginamos para que venha a acontecer. Então, diante desse caos todo, nós cremos no Senhor, que basta somente Ele estender a sua mão, ou liberar uma palavra, e tudo cessa, tudo muda, tudo se transforma, para que Ele seja honrado através das nossas vidas. Somente essas competências pertencem ao Senhor, mas temos também as nossas, como diz em Eclesiastes, no capítulo 1 e o versículo 13. Empreguei todo o meu coração a investigar e a fazer uso do saber para explorar tudo o que é realizado debaixo dos céus. Então Salomão reconhece que o homem não cria nada, simplesmente
ele vai investigar, ele vai explorar o que Deus assim já fez. Então, se você imaginar, mas Deus não criou o avião, foi o homem que criou. Mas o avião é criado de alguma coisa criado por Deus, certamente. Porque nada que veio existir deixou de ser criado pelo Todo-Poderoso. Então o homem tem esse desafio, tem esse encargo, como o próprio Salomão diz, esse enfado pesado de investigar as obras do Todo-Poderoso, de saber o que Deus fez, para que através da sua inteligência, da sua capacidade, ele venha a criar mecanismos e criar meios para que se tenha uma vida melhor. Mas criar mesmo, ele não cria nada, somente o Criador dos céus e da terra. Como disse o químico e geólogo francês Lavoisier, ele diz que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então é o homem que tem essa capacidade de poder mudar, de poder criar, mas diante daquilo que já foi criado por Deus. Competências somente cabe ao Senhor, como também, como diz em Isaías 46, versículo 10. Desde o princípio anunciei o futuro, desde a antiguidade aquilo que ainda não acontecera. Então o futuro pertence somente a Deus. Só Ele tem esse poder de conhecer e de saber o que há de surgir, o que há de se suceder no dia de amanhã, porque tudo está em suas mãos. Esse atributo é somente do nosso Deus Todo-Poderoso. Mas temos também nossas responsabilidades diante disso. Provérbios 16, versículo 1 diz: ao ser humano foi concedida a capacidade de planejar, entretanto, o Senhor é quem dá a palavra certa. Então nós não podemos ter domínio sobre o futuro, mas nós podemos planejar, nós podemos pensar, e nem sempre esses nossos pensamentos, ou os nossos planos, eles serão da maneira que imaginamos, mas do Senhor é quem vem a resposta de todas as coisas. Tem atributos que só cabe a Deus, como diz Mateus 19 e o versículo 2, quando aquele jovem rico, e ele estava indagando a respeito da salvação, e os discípulos perguntam, afinal de contas, Senhor, quem pode ser salvo? Jesus responde, isso é impossível aos seres humanos, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então somente Deus tem o poder de salvar o homem. A pessoa em si nada ela pode fazer. Ela não pode dar um passo além da sua vida se não for pela permissão do Todo-Poderoso. Então salvação pertence somente a Deus, e com a sua misericórdia Ele faz com que aquilo que é impossível para nós se torne possível. Mas Ele nos dá a responsabilidade que é, como disse Jesus no capítulo 5 de João e o versículo 24, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então aquilo que é impossível, que é a salvação, Deus realiza, e a nossa parte é crer em Jesus, é crer em Deus, é crer na sua palavra, para que tenhamos vida e vida eterna. Esta é a nossa responsabilidade. Neemias, capítulo 13, versículo 2, diz: amaldiçoar, mas o nosso Deus mudou a maldição em bênção. Então nós vemos aqui que somente Deus que tem essa capacidade de transformar a maldição em bênção. Mais um atributo do amor e da misericórdia do Deus manifestado em favor das nossas vidas. Então nós cremos nesse Senhor que nos livra de todo mal, que nos livra da maldição, como ele relata em Romanos 8, versículo 1. Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, daqueles que não andam segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Então toda a maldição, ela foi arrancada das nossas vidas, por causa da obra que Jesus realizou em favor da minha vida, em favor da sua vida. Então nós temos nossas responsabilidades, e a maior delas é obedecermos à voz do Senhor.
para que possamos receber o seu favor e andar na sua presença e ver as suas promessas a serem cumpridas nas nossas vidas. Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26 diz: prestai, pois, atenção, hoje estou colocando a bênção e a maldição diante de vós. A bênção se obedecerdes aos mandamentos do Senhor teu Deus, e a maldição se não obedecerdes aos mandamentos do Senhor teu Deus. Então o Senhor lhe propõe a vida e a morte. Ele propõe para nós o caminho da luz e o caminho das trevas. Ele propõe para nós a bênção e a maldição. Mas nós que vamos escolher. Ele nos deu esse livre-arbítrio para que possamos, de um coração voluntário, escolher o caminho da vida. E este caminho é Jesus. Por isso que o Moisés deixa bem claro, iniciando esse versículo: prestai, pois, atenção. Então fiquem atentos, porque vocês que vão escolher o caminho que deve andar. Então nós escolhemos o caminho da vida. Nós escolhemos a Jesus Cristo. Que essa seja sua opção de viver na sua presença e viver a sua verdade. Então quem escreve em parte a história da sua vida é você mesmo. Então são as suas escolhas, são os seus pensamentos, são os seus valores, aquilo que você realiza, quem vai determinar o seu futuro. Apesar que nosso futuro e a nossa vida está nas mãos do Senhor, mas os nossos atos hoje, eles vão refletir no dia de amanhã. Então você deve escolher o caminho que você deve seguir, como você deseja que seja o seu futuro. Então escolha seguir a luz que é Jesus Cristo. Assim também a decisão de ser ou não ser igreja do Senhor é exclusivamente nossa. Como nós optamos em viver de uma forma ou de outra como indivíduo, também nós optamos em viver de uma forma ou de outra como igreja do Senhor. Mateus capítulo 24, versículo 1 diz: seus discípulos se aproximaram dele e lhe mostraram os edifícios do templo. Ele lhe disse: não vedes tudo isso? Não se deixará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então nós vemos aqui uma supervalorização do templo, onde Jesus, saindo daquele momento do templo, e eles queriam mostrar a beleza, a grandiosidade daquele edifício. E Jesus olhou para eles e disse: olha, está vendo tudo isso? Toda essa beleza não ficará pedra sobre pedra. Então Jesus já estava profetizando que aquele templo seria destruído em breve. E assim o foi, porque eles deram mais valor ao templo físico do que ao templo espiritual, que era o próprio Senhor Jesus que ali estava presente, formando assim a sua igreja. Tiago 2,14 diz: de que adianta, meus caros irmãos, alguém proclamar sua fé se não tem obras? Então precisamos, como igreja, realizar as obras de Deus. Simplesmente falar que amamos sem praticar, então nós estamos sendo hipócritas. Precisamos mais do que nunca nesse momento presenciar essa fé dentro de nós, externando para com o nosso próximo, para com os nossos irmãos. Porque não adianta simplesmente falar. Fé sem obra, ela é morta. Se um irmão ou uma irmã estiverem necessitados de roupa, ou passando alguma privação de alimento de cada dia, e simplesmente nós dissermos: ide em paz, eu vou orar por você, vem aqui, nós vamos te ungir, nós vamos interceder, e Deus vai mudar a sua história. E aquela pessoa sai com fome, aquela pessoa sai com frio, aquela pessoa sai com sede, e nós simplesmente não fazemos nada como igreja. Então isso demonstra que o nosso amor está somente em palavras. Mas se nós lhe dermos alguma ajuda concreta, nós vamos mostrar de fato a nossa fé e o Deus verdadeiro que nós cremos. 1 Timóteo capítulo 6 e versículo 3 diz: se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo
e com a teologia que, segundo a piedade, é arrogante e nada compreende. Todavia, delira em questões controversas acerca de palavras. Então deixa bem claro, Paulo, escrevendo para Timóteo, que se alguém simplesmente não anda segundo o exemplo de Cristo Jesus, se não cumpre os seus mandamentos, se não coloca em prática a lei do amor, diz que essa não é a sã doutrina, mas é uma doutrina simplesmente de palavras. A nossa teologia, a nossa fé tem que estar fundamentada na piedade, no amor para com o próximo, que é o segundo grande mandamento. Então, esta é a verdadeira vida de um cristão, de poder estender as mãos, de ajudar o seu irmão na sua maior necessidade. Porque se nós assim não praticarmos, é o que Paulo diz para Timóteo, é arrogante e nada compreende. Delírias em questões simplesmente de palavras, de uma fé falsa, de uma fé fingida, que não funciona. E Deus tem nos dado essa oportunidade nesse momento, de sermos essas pessoas, onde devemos colocar em prática a palavra de Deus. Esse é o momento mais rico para nós como igreja, e nós também como indivíduos, para colocarmos a verdade diante das pessoas, essa verdade que está dentro de nós, que é a sua palavra, que é o seu amor, que é a sua verdade. Tiago, capítulo 1, e versículo 27 diz: a religião pura, imaculada diante do nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições, e guardar-se isento da corrupção do mundo. Igreja do Senhor, esta é a nossa hora. Este é o nosso momento, para que possamos de fato expressar essa religião, que é cuidar, quando diz do órfão e da viúva, é cuidar dos necessitados nesse momento, cuidar dos nossos irmãos, das nossas irmãs que estão vivendo algum tipo de privação. Durante muito tempo, essas viúvas, esses órfãos, um dia eles foram contribuintes com a casa de Deus, um dia eles foram cooperadores com a casa do Senhor, eles ajudaram a construir igreja, eles ajudaram a comprar equipamentos, eles ajudaram na evangelização, eles ajudaram em programa de rádio, programa de televisão e tantas outras coisas mais. Muitos desses, devido a essa crise que estamos passando, que não é somente nacional, mas mundial, estão passando privações, estão precisando do socorro da igreja. E essa é a nossa hora. Chegou a hora da igreja retribuir a viúva de Lucas 21. Aquela que só tinha 2 moedinhas, muito pobre, mas foi até o gasofilaço e ali depositou a sua oferta com todo amor. Agora, essa viúva está precisando do retorno. Agora essa viúva está precisando da igreja. Assim como ela ajudou na edificação e no sustento da obra de Deus. É hora de nós, como igreja, nos voltarmos para essas viúvas. Quando eu digo viúva, eu digo os necessitados que estão convivendo em nosso meio. Eu digo aqueles que estão desempregados neste momento. Aqueles que são autônomos e que vivem do suor, do seu próprio trabalho, vivem do dia a dia, ganhando um pouco de dinheiro aqui, um pouco de dinheiro ali. E agora? Eles não estão trabalhando, não tem serviço, o dinheiro não está sendo gerado. Como fazer com essas pessoas? É agora a hora de nós, como igreja, olharmos para essas vidas e dar o valor que elas têm. É a hora da igreja demonstrar quem de fato ela é. E esse é o momento que o Senhor nos concede para exercermos a fé e o amor para com essas pessoas. Então não perca a oportunidade, nós como igreja, de realizarmos esta obra. Este é o momento. As vidas, elas são os mais importantes, os membros da igreja, os mais importantes que compõem essa comunidade, são pessoas, não é o templo em si. Então, sem essas pessoas, a razão do templo não tem por que existir. Então devemos olhar agora para essas pessoas e estender a nossa mão. Você pode se preocupar
E como é que fica o aluguel? Como eu falei antes, deixa o aluguel para amanhã. Se preocupe com o seu membro, com aquele que está desempregado, aquele que precisa de uma cesta básica, que precisa de uma ajuda para comprar um leite, alguma ajuda para comprar um medicamento. Esta é a hora. Se você pode chegar a imaginar e dizer, cadê a fé desse pastor? Cadê a fé desse irmão? A fé é a mesma para nós. É o mesmo Deus, é o mesmo Senhor, é a mesma palavra. E se acharem que eu não tenho fé, dizendo que nesse momento de crise, que Deus vai suprir aquele que não tem, o pouco que tem para entregar, eu digo a você que a minha fé está além disso, porque eu creio que o Senhor há de suprir todas as nossas necessidades. Então eu, como pastor local, dou um direcionamento para você, que é membro nosso, isso é exclusivamente para você, e não se preocupe, entendeu? Nesse momento, com o aluguel do templo. Não se preocupe com as despesas deste lugar. Olhe primeiro para a sua vida, e a nossa atenção é para você. E eu digo sem hipocrisia alguma, se for necessário não pagarmos aluguel, ou fechar esse lugar, para suprir sua necessidade básica, nós assim faremos. Porque entendemos que igreja é você. Você é o mais importante. E o dia de amanhã o Senhor certamente proverá, se porventura isso chegar a acontecer. Agora é a hora da verdade. Nós vamos optar em ser igreja ou não ser igreja. Mateus 25, versículo 41. Eu não quero passar por isso quando Jesus, diante do trono, diz: tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Era forasteiro e não me acolhestes. Estava nu e não me vestistes. Enfermo e na prisão e não me visitastes. Senhor, quando te vimos com fome e com sede, ou forasteiros, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Ao que lhes responderá: em verdade vos digo que, sempre que o deixaste de fazer a um destes pequeninos, deixaste de fazer a mim. Então, a opção nossa de ser igreja de verdade é agora, porque nós daremos conta, temos responsabilidade diante de Deus, de cuidar de vidas, de apacentar pessoas que estão necessitadas em nosso meio. Eu digo, aquele que está ligado à igreja, que é membro da igreja, não podemos dar as costas para essas pessoas, mas sim reconhecer a sua necessidade nesse momento e estender as nossas mãos para que elas sejam supridas nas suas necessidades. Lucas 12, versículo 33 diz: vendei o que possuís e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não envelheçam, tesouro nos céus que jamais acabe, onde não chega ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Então este é o momento de nós, como igreja, sermos desprendidos de coisas e assim juntar esse verdadeiro tesouro nos céus. Se for necessário fazer algo que seja inusitado para suprir a necessidade de um irmão, assim devemos fazer. A diferença de um jovem religioso para um jovem cristão, ou de um líder religioso para um líder cristão, é essa. Diz que a Bíblia, um jovem rico chegou diante do Senhor, e ele queria saber da vida eterna, o que poderia ser feito para ter a vida eterna. E Jesus orientou para que ele guardasse os mandamentos. E ele: Senhor, já tenho guardado todos esses. E Jesus disse para ele: então, se quer ser perfeito, vende tudo o que tem e dá aos pobres. E diz que aquele jovem se afastou com o coração pesaroso, porque era muito rico, e ali se afastou de Jesus. Então ele não quis abrir mão das suas riquezas, não quis abrir mão da sua mordomia, ele não quis juntar tesouro no céu, mas sim porque estava apegado às coisas da terra. Quando Jesus disse: vende e dá aos pobres, aí ele saiu entristecido, porque o seu coração estava nas riquezas e não em Deus. Então, nós como igreja, pergunto para cada um de você que está aí sentado, e você que um dia há de me ouvir: como você está reagindo
diante dessa situação e onde está o seu coração. Filipenses 2:20, falando a respeito de Timóteo, diz: não tenho ninguém que tenha esse mesmo sentimento, que sinceramente zele por vosso bem-estar, porquanto todos procuram cuidar apenas dos seus próprios interesses e não se dedicam ao que é de Cristo. A diferença de um jovem religioso que estava apegado às coisas materiais e um jovem cristão de fato, um jovem que estava dedicado à obra de Deus, até mesmo admirado pelo apóstolo Paulo, que ele diz: não tenho ninguém como Timóteo, porque ele se preocupa com vocês, ele busca as coisas de Deus, ele tem interesse no bem-estar de vocês, ele se dedica às coisas de Cristo. Veja a diferença de um religioso e de um cristão transformado. Ele exerce o amor em favor do seu próximo. E um líder religioso diz, Mateus 23, versículo 2: os escribas e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Então nós vemos quando o líder, ele é religioso, ele só pensa nele. Ele está preocupado com seu status, ele está preocupado com a sua posição, com a sua cadeira, com a sua fama. Ele não se preocupa de fato em servir ao Senhor de todo o seu coração. É um líder que está simplesmente pensando no seu próprio umbigo. Ele é religioso, ele está preocupado consigo mesmo, ele está preocupado com o seu conforto. Bem diferente de um líder que tem o coração no Senhor, como diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 5. Jamais nos utilizamos de linguagem bajuladora, como bem sabeis, nem de artimanhas gananciosas. Deus é testemunho dessa verdade. Então, pessoas líderes que fizeram a obra de Deus com amor, que não se preocupava em pregar a palavra para bajular pessoas, para agradar as pessoas, mas pregava simplesmente o evangelho como deveria ser pregado, seguindo o exemplo de Cristo Jesus. São esses líderes que nós precisamos em nossos dias, para que assim possam trazer a essência da palavra de Deus ao nosso coração, e não sermos religiosos ou sermos gananciosos, mas sim viver aquilo que a palavra do Senhor nos ensina, porque o nosso Deus, Ele é um Deus de amor, é um Deus de paz, é um Deus de misericórdia. Que sejamos essas pessoas transformadas e convertidas, buscando os valores do alto. Que a adversidade sirva de oportunidade para exercermos o amor de Deus para com o nosso próximo. Sim, aproveite esse momento. Você que é a igreja do Senhor, exerça a bondade, exerça o amor de Deus, exerça a misericórdia do Todo-Poderoso. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 12 diz: se há prontidão de vontade, é aceitável segundo o que alguém tem, e não segundo o que não tem. Então este é o momento em que nós vamos contribuir se nós tivermos. Se não tivermos, não tem como. Então não se preocupe com aquilo que é do Senhor. Eu quero mais me preocupar com o seu bem-estar do que qualquer uma outra coisa. Então você só vai dar aquilo que você tem, conforme a Bíblia nos ensina. E aí Paulo continua dizendo: digo isso não para que haja alívio para os outros e aperto para vós, mas para suprir nesse tempo presente, na vossa abundância, a falta dos outros. Nós queremos primar pela igualdade em nosso meio. Então queremos levar o nosso amor, levar o nosso conforto, levar aquilo que é necessário para que você possa ter a sua vida tranquilo, a sua vida em paz. Como está escrito, né? Ao que muito colheu, não sobrou, e ao que pouco colheu, não faltou. Assim nós vamos adotar, já temos adotado essa conduta, e agora mais ainda. Então nós que estamos, de certa forma, mais tranquilos quanto aos nossos proventos, nós vamos ajudar aqueles nossos irmãos que vão precisar, certamente, de ajuda nesse momento. Então aqui estamos como família do Senhor, para que aquele que tem o suficiente possa compartilhar por aquele que não tem nada,
de maneira que todos tenham suas necessidades supridas. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza fosseis ricos. Então está aqui o maior exemplo de amor, de bondade. Jesus, sendo rico, sendo o Senhor de tudo, se fez pobre. Ele demonstrou esse amor e derramou esse amor no nosso coração, para que através dessa pobreza nós nos tornássemos ricos. Então a nossa riqueza é de amor para com o próximo. A nossa riqueza é de se compadecer do próximo. A nossa riqueza, a maior riqueza que o homem tem, que a igreja tem, é de estender as mãos àquele que precisa. Então o Senhor morreu e se fez pobre, para que nós pudéssemos sermos ricos no amor, ricos na graça, e ajudar essas pessoas que tanto precisam nesse momento. Então que essa riqueza encha o seu coração, que essa riqueza que o Senhor te concedeu possa ser exercitada em favor dessas vidas. Que o rico para com Deus não é aquele que tem dinheiro demais, que tem mansões. A igreja rica não é aquela igreja que tem templos suntuosos, tem cadeiras acolchoadas, tem telão, tem tudo do bom e do melhor. Não, a igreja rica para o Senhor é aquela que exerce o amor, é aquela que anda segundo os mandamentos do Senhor. Esta é a verdadeira igreja, que tem a graça de Deus na sua vida. Então que essa riqueza possa encher o nosso coração nesses dias, para que possamos honrar e bendizer o nome do Todo-Poderoso. Amém? Vamos entoar uma canção, enquanto os nossos irmãos se preparam. Quero ler mais um versículo para você, que está no capítulo 12 de Lucas, e o versículo 15. Tende cautela e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de uma pessoa não constitui do acúmulo de bens que possa conseguir. Então a nossa vida não está pautada em riqueza. Jesus mesmo falou, a nossa maior riqueza está quando temos o Espírito de Deus no nosso coração. Esta é a maior riqueza, de poder amar o próximo e de viver para louvor da sua glória. João 13:34 diz, assim como eu vos amei, que dessa mesma maneira tenhais amor uns para com os outros. Este é o novo mandamento que o Senhor nos concedeu, que devemos amar o nosso próximo, seguindo o exemplo de Cristo Jesus. Assim como Ele se entregou e morreu por nós, nós devemos também nos entregar para favorecermos e buscarmos os nossos irmãos, para que eles tenham a vida e tenham as suas necessidades supridas nesse momento. Que o amor seja exercido por mim, que o amor seja exercido por você e por toda a igreja do Senhor espalhada na face da terra. Louvemos e adoremos ao Todo-Poderoso. Posso crer que em minha vida o milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas.
Então aproveite para tirar valores na diversidade que passamos nesse momento, exercendo o amor, a misericórdia e a bondade de Deus para com o próximo. Queremos orar para que o Espírito de Deus possa colocar dentro de nós o amor mais profundo por Ele e por tudo aquilo que provém dEle, pelo nosso irmão que precisa da nossa ajuda, pois queremos exercer o nosso papel de igreja. Vamos orar, clame onde você está, pedindo que o Espírito de Deus possa falar ao teu coração. Para o Senhor não há barreira, não há distância. A palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz. A partir do momento que nós ouvimos a palavra, o Espírito do Senhor, Ele muda, Ele visita, Ele transforma, Ele restaura, Ele cura, Ele sara. Independente de onde você está nesse momento, o que importa é a palavra do Senhor, é a unção, é o Espírito de Deus presente onde você está, para mudar a tua vida, fortalecer a tua alma, te dar paz, te dar o consolo, tirar toda a ansiedade do seu coração, para que você saiba que há um Deus que te ama, um Deus que não te deixa, um Deus que não te desampara. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos diante da tua presença porque sabemos que o Senhor enche os céus e a terra. Que a tua bondade, Senhor Deus, se estenda a cada lar, a cada um dos nossos irmãos e irmãs que participam nesse momento de louvor e de adoração, que abriram o seu coração para ouvir a tua palavra. Pai, que o teu Espírito nos instrua cada vez mais e que esta oportunidade que nos concede de sermos igreja tua possa ser exercitada com toda a força, com todo o amor, com toda a autoridade, para que assim as pessoas vejam que o Senhor é real, que teu Espírito habita em nosso meio, que a tua bondade se estende a todo aquele que crê, a todo aquele que invocar o teu santo nome. Meu Deus, visita cada lar, que esse tempo, Pai, onde os irmãos estão nessa quarentena, que nenhum venha desfalecer na fé, não deixa que eles sejam distraídos pelos programas de televisão, pelos seriados, pelas notícias más. Não permita que nenhum deles sejam tocados na sua fé e no seu amor, mas nós te suplicamos, Senhor, que os fortaleça cada vez mais, que o teu Espírito, que a tua presença, que a tua unção venha fazer algo sobrenatural, firmando cada vez mais os teus filhos e fazendo com que a paz que excede todo entendimento seja com cada integrante da família. Que o Senhor, de uma maneira sobrenatural, venha prover as suas necessidades, tudo para a glória do teu santo nome. O Senhor abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Hoje o milagre vai chegar na sua casa. Hoje o meu milagre vai